a segunda temporada do podcast da Super Varejo e agora eu vou entrevistar a Renata Gonzalez, diretora comercial da Shopping Brasil. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo, boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, viu? A sua presença. Conta pra gente um pouco da Shopping Brasil. O que a gente faz? Hoje nós somos a maior autoridade em monitoramento de ofertas do Brasil. Então a gente monitora tudo que sai de oferta promocional em TV, em todo o Brasil, né, em várias praças. Hoje tem um peso muito grande a oferta da TV. A gente monitora toda a parte de redes sociais, que é uma nova mídia que está crescendo demais no Brasil. Desde a pandemia teve um boom, né, desse canal, dessa mídia. E também a parte de tabloides. Os tabloides, eles mudaram muito de formato também nos últimos tempos. Então a gente viu uma migração bem importante para essa versão digital. Eles não ficam mais tanto nas lojas, mas eles são recebidos pelos clientes também. Então é bem interessante ver essa ebulição também no mundo de ofertas que a gente está vendo. Renata, mas os tabloides, muita gente acha que eles perderam a importância, né? Isso é verdade? Não, eles mudaram de formato. Quando a gente pensa nessa versão antiga, né, a gente não vê eles tão presentes. Mas hoje, essa oferta, esse tabloide, ele está cada vez mais digital. Então ele chega na mão do consumidor através do celular dele. Uma das mídias que tem maior volume de ofertas hoje é a mídia de WhatsApp. Então eu pego o consumidor na casa dele e trago ele para minha loja para ele converter a compra no meu PDV, especialmente para a parte de alimentos, né? Alimentos, bebidas, toda a parte de bens de consumo de alto giro. Então a gente vê muito esse movimento agora. Quem é o cliente de vocês? A gente trabalha com indústria e varejo, né? A gente estava brincando aqui antes que a gente trabalha com várias categorias, então a gente tem que saber muito do mercado hoje. A gente monitora tudo que existe no hipermercado. Então, toda a parte de bebidas alcoólicas, amendoim torrado, secador de cabelo, qualquer categoria, a gente faz esse monitoramento constante. E essa informação ela é muito importante para o varejo e para a indústria. O varejo, ele consegue se posicionar melhor nas ofertas. Então imagina o seguinte, se eu faço uma oferta olhando só para a minha realidade, eu não sei se ela é interessante para o consumidor final. Eu preciso olhar ela num contexto de mercado. Eu preciso ver o que o meu concorrente está fazendo. Eu preciso ver se eu não estou queimando o preço desnecessariamente. Se eu posso ter uma margem melhor, por exemplo, né, dentro dessa oferta. Se eu posso melhorar o meu sortimento. Então, esse é muito do trabalho que a gente faz hoje quando a gente fala com os varejistas. E hoje a gente está num mercado em bastante movimento de canais, porque a gente tem também a entrada do atacarejo muito forte, né, como um competidor, dado o contexto que a gente está vivendo, para os varejos tradicionais de super e hiper. Então, como é que eu vou olhar tudo que está acontecendo no mundo para eu me posicionar da melhor forma e eu preservar minha margem o máximo possível? Então eu preciso comprar bem, eu preciso precificar bem para conseguir aumentar a minha margem. A indústria também precisa muito dessa informação, porque ela precisa olhar de forma estratégica como é que ela está investindo em ofertas, se o parceiro dela é o ideal, né, para fazer oferta para aquela categoria, para aquele sortimento, ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um planejamento de oferta, como é que eu vou otimizar o meu mix de produtos para o começo do mês, quando o consumidor recebe o salário, e como é que eu posso agregar valor ao longo do mês, né? Então, de repente, na segunda quinzena eu posso oferecer um bem de indulgência, né? Que é uma grande oportunidade hoje. A gente está vendo que o consumidor ele está com um desafio muito grande, né, de renda. Ele precisa fazer o dinheiro dele esticar o máximo possível. Então, ele está muito sensível a preço. E a oferta é uma referência para ele para tomar essa decisão. Então, como é que eu posso ver essa migração, né? Ele não está podendo comprar bens de alto valor, mas muitas vezes ele vai usar uma indulgência de baixo desembolso. Ele vai comprar um café especial, ele vai comprar um chocolate, né? Ele vai se dar esse presente, se fazer esse carinho, às vezes com um bem de consumo que ele vai encontrar num super, no hipermercado. Então a gente vê essa extrema sensibilidade a preço e a oportunidade de otimizar as ofertas para fazer, né, que essa conversão aconteça na minha loja. Então é muito do movimento que a gente está vendo do consumidor agora. As ofertas, né, em função desse momento que a gente está vivendo, elas aumentaram muito. Então elas aumentaram em volume, porque a gente vê uma forma de atrair o consumidor, né, através das ofertas. A gente vê as novas mídias em ebulição, que é isso que a gente estava comentando, né?
WhatsApp, toda a parte de redes sociais, Insta, Face, fazendo oferta com preço para eu atrair esse consumidor, e é uma mídia bem mais em conta. Então, quando a gente compara o período pré-pandemia, 2019 ali, com 2022, que é o último ano que a gente tem inteiro, a gente tem um aumento de mais ou menos 35% no volume total de ofertas. É bastante coisa. Quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano, a gente vê um aumento de 54% no total de ofertas comparado com o mesmo período de 2019, era pré-pandemia. Então é muita diferença. São muitos novos players entrando no mercado, fazendo oferta, novos formatos. A TV, a gente teve aí o Big Brother também puxando bastante audiência, né, nesse período aí do começo do ano. Então, assim, tem uma matriz que eu preciso pensar como é que eu vou ofertar da melhor forma para o público ideal, na mídia ideal, com sortimento ideal. Então, tem todo um trabalho de inteligência. E a gente está na era dos dados, né? Não dá mais para fazer nada em axiologia. Ah, eu acho, alguém viu, alguém me mandou. Não, a gente tem tudo isso estruturado de forma recorrente, com agilidade e evidência, porque a gente mostra imagem de tudo, vídeo de tudo que a gente reporta, para poder tomar decisão em cima de dados. Então, é essa era dos dados que a gente tem dados para fornecer para tomar decisão com inteligência. O brasileiro adora uma oferta, né? E isso não mudou Não mudou. com a pandemia. Você mesmo falou, aumentou, então? Aumentou a oferta muito. de Aumentou produtos? muito e alguns canais aumentaram bastante nessa disputa pelo Quais, custo do por consumidor. exemplo? O atacarejo. O atacarejo representava 12% mais ou menos das ofertas, tá? Até o ano de 2020, por aí. Hoje, no primeiro trimestre desse ano, ele representa 18% do total de ofertas do mercado brasileiro. É muita coisa. Então, a gente está vendo bastante esse movimento do atacarejo em ofertas buscando esse consumidor também. E ele tem uma representatividade de conversão de venda muito grande, né? Esse canal hoje tem uma expectativa de mais ou menos 50% do total do consumo, né, de alimentos e bebidas, a parte de bens de alto giro. Então, é muito relevante essa oferta. E aí, como é que eu vou trabalhar meu sortimento nesse contexto? Então, um movimento que a gente viu também é de mudança de categorias. A gente tem um peso muito grande, muito maior do que os períodos anteriores, até 2018, 2019 em diante. Hoje, a categoria de mercearia é a mais relevante que a gente tem nas ofertas, tá? Ela tem um peso imenso. E perecíveis. Por quê? Porque o perecível, ele faz a recorrência na loja. Eu não consigo estocar frutas, legumes, né? Então eu volto na loja para consumir esse produto com mais frequência. Então a gente está vendo, né, essa migração para o básico, para os alimentos, né, sendo prioridade na cesta do consumidor, e a gente percebe isso através das ofertas, e essa questão da recorrência. Então isso é muito relevante para eu trazer ele de volta para minha loja e eu posso oferecer outros produtos para ele. Você acredita numa mudança nesse cenário das ofertas? A gente saiu de uma pandemia, aquilo que você já falou, né? O bolso do brasileiro, hoje das famílias, o dinheiro está muito mais justo, né? Você acredita que vai aumentar a demanda de ofertas por parte das indústrias? Você acredita que vai haver uma retração? Ou elas vão ser cada vez mais importantes? Inclusive em produtos premium, também tem? Pessoal, oferta? Tem. A oferta, ela não é necessariamente uma queima de preço, né? Eu posso mostrar, por exemplo, um lançamento de produto através de uma oferta. É uma fonte mais acessível para eu fazer esse movimento. Então, a gente vê várias indústrias identificando isso como uma oportunidade, né? Então, a gente acredita muito que, assim, esse novo modelo que a gente está, ela torna a oferta muito mais acessível. Porque se eu levava 60 dias para planejar um tabloide impresso, para imprimir, para distribuir, eu tinha um custo muito alto para fazer isso. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue fazer esse movimento muito mais rápido. E ele fica muito mais acessível para players menores, que conseguem fazer oferta também. Então, eu consigo pegar um varejo menor, fazer uma oferta e mandar direto para o celular do meu consumidor na casa dele. Eu estou convidando ele para vir conhecer a minha loja, para ele converter, né? Para ele fazer essas compras na loja. Então, é um movimento que veio para ficar. A tendência é a gente ter cada vez mais varejistas. Hoje, no último levantamento da Shopping, a gente está monitorando mais ou menos 880 redes de varejo do Brasil. O Brasil é muito diverso, a gente tem vários países dentro do Brasil, né?
Então, cada região com a sua cultura, com as suas características. A gente tem praças que tem muita oferta de TV. Por exemplo, Rio de Janeiro tem muita oferta de TV, né? Uma praça que tem players relevantes na capital, que puxam muito esse movimento. A gente tem Santa Catarina, Paraná, com várias cidades relevantes, o interior do Nordeste também, com várias cidades que tem bastante oferta regional de TV, né? Players locais que vão lá e levam para essa mídia que tem uma percepção de preço baixo, né, para atrair o consumidor. Então a gente vê muito esse movimento, várias mídias, mas cada uma com a sua peculiaridade, né? Cada uma com o seu foco, o seu público-alvo. Então a gente vê que esse movimento ele só vem crescendo desde a pandemia. Então, realmente, 54% mais ofertas no primeiro trimestre comparado com a era pré-pandemia, é muita coisa. E a gente vê novos players entrando diariamente nessas mídias com ofertas. Então, O tabloide, em formato de papel, impresso, você já disse que o digital cresceu. Realmente ele perdeu espaço? Como é que está hoje essa divisão aí do impresso para o digital? o impresso, ele tem uma oportunidade de conversão maior, né? Quando eu pego ele, eu circulo dentro da loja com ele, eu tenho uma chance de olhar ali o papel, tem uma questão até afetiva do consumidor, de passear pelas gôndolas com aquele jornalzinho de ofertas e botando no carrinho os produtos que estão ali. As pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, a gente tem todos esses públicos. E a gente tem hoje, na nossa base de cobertura, 80% mais ou menos dos tabloides já são em formato digital. Então eles são enviados para o consumidor, eles são disponibilizados em outro formato. Quando eu entro no celular, eu estou pegando ele pela mão, né? Tá todo mundo colado no celular o tempo todo. Então eu pego ele pela mão e falo, vem aqui, vamos passear na minha loja, olha o que eu tenho para te oferecer. Então é importante fazer isso de um jeito inteligente e sem necessariamente queimar margem, né? Porque é uma briga hoje, é importante a gente preservar a margem, né? É a gente ter uma economia sustentável para todos os participantes dela. Então, como é que a gente preserva isso e faz ofertas inteligentes, que o consumidor vai se sentir, né, reconhecido naquilo ali. Eu estou ofertando um produto que é relevante para ele, que ele vê valor, né, que ele estabelece uma relação interessante com a minha loja, com a minha bandeira. Então, é um pouco disso que a gente está vendo. Bacana, viu, Renata? Para finalizar, por que é importante o supermercado ter acesso a esses dados sobre as ofertas? De que maneira essas informações podem ajudá-los a definir estratégias? O que eles podem fazer de fato com esses dados, entendeu? Imagina o seguinte, como a gente está muito na era dos dados, eu preciso olhar o que o mercado está fazendo para eu decidir a minha oferta. Se eu vou ofertar um produto e ele está muito disposicionado em relação ao preço médio do mercado, o consumidor vai olhar aquele preço e vai falar, essa rede é cara, não vou mais lá. E ele toma isso, né, essa percepção, a partir de 1, 2 produtos que ele pode estar disposicionado. Então, quanto mais eu puder ofertar, olhando o contexto de mercado, olhando o que o consumidor quer, né? O que está sendo oferecido? Eu estou competitivo para oferecer esse mix de produto? Eu posso oferecer um similar, com preço interessante para ele e para mim, com margem interessante para mim? Então, a gente está falando muito sobre essa era dos dados. Eu preciso saber o que está acontecendo no mercado para eu tomar uma decisão segura. Renata, obrigada, viu? Eu que Pela agradeço. sua entrevista, foi ótimo. Até a próxima. Muito obrigada, um prazer.